Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sem contar a grande pessoa que ele é. É isso, olha. Ali, olha para você, Ana. Do nosso... Posso ficar em pé? Pode. Oi, gente, tudo bom? Vamos falar do Evangelho de Jesus. Sem contar que Hilton é professor e professor dos dois lados. É uma grande pessoa. Me ensina muito e é um elo entre mim e Iracema, que nos conhecemos anos atrás. Mas, meus irmãos, eu dei boa noite, né? Boa noite. E vocês responderam alto ou não? Boa noite! Ah, esse aqui, esse comeu feijão. Mas é um prazer retornar a casa. De verdade. Ela sabe. Apesar de a gente estar desencontrando os horários, porque por questões de trabalho eu tenho viajado muito, mas é sempre bom para quem retorna essa casa. Aliás, qualquer casa em que o trabalho é o Evangelho de Cristo, né? Que é o bem, é o fazer o bem, é algo que a gente sente saudade. Mas hoje, no lugar do nosso glorioso Hilton, a gente vai falar de algo de que essa frase que eu não sabia, de que ele disse para Iracema, de estar preparado, é justamente o que a gente precisa caminhar em nossa vida para ter em mente. Né? Todos nós sabemos que um dia vamos desencarnar. Né? O Divaldo fala assim, a gente sabe que vai morrer, mas só não precisa ser agora. Mas a gente sabe. É algo factível, né? Buda já falava isso lá, Siddhartha Gautama, 600 anos antes de Cristo. Essa crescente certeza que nós temos. Dessas certezas, nós espiritistas temos uma que é um dos princípios da nossa doutrina, que é a reencarnação. E a reencarnação, essa certeza, esse conhecimento, é que nos faz sustentar todos os outros conhecimentos. Porque, meus irmãos, sejamos sinceros, nós somos sabidos paca. Se não fosse reencarnar, a gente ia sair fazendo as coisas, não vai dar em nada mesmo, ia tocando o barco, né? Passando por cima de tudo. Mas vocês imaginem que, parafraseando a menina da cantina hoje, existe uma Serasa espiritual. Tem. Você fez, você vai ter que se quitar. Nem que seja daqui a 3, 4, 5 reencarnações. Então é melhor você começar a se ajustar por agora para o débito não crescer. Que débito, Wagner? A caminhada. Que caminhada? A caminhada que a gente faz fora do caminho que nos leva a Deus, o caminho do bem. A gente desvirtua em algum momento e quando vê já está a léguas de distância. E aí tem que voltar tudo de novo para a estrada que conduz ao bem e seguir caminho. E o que a gente vai conversar essa noite, tema é caridade real, nada a ver com a moeda, é porque é a caridade verdadeira. Sabe por quê? Porque nós espíritas temos um quê? E quando eu digo nós espíritas, eu estou me incluindo, óbvio. Mas é porque muitas vezes pode passar na mente de alguém, estou salvo. Já sei de tudo. Eu já li o livro dos Espíritos todo, a codificação toda. E aí eu só me lembro de uma leitura do irmão X em Contos Décimos de Outra Vida, chamada Macário Fagundes. Ele chega no céu, o desencarne dele, e o espírito, o anjo protetor, o anjo está lá na porta do céu. Óbvio que Humberto de Campos faz toda a ensinação e recebe ele com a Bíblia debaixo do braço. E aí o anjo pergunta a ele, então, Macário, irmão Macário, vou resumir, o que aprendestes? Eu fui uma pessoa temente a Deus. Eu estudei muito as Escrituras. E
E o que você aprendeu, Macaio? Eu aprendi que a Bíblia tem tantos livros, eu sei. Tantos no Antigo Testamento, eu sei que são 27 no Novo Testamento. O meio da Bíblia está lá em Macabeus, quando fulano diz isso na palavra tal. É o meio da Bíblia. E o anjo ouvindo. Eu também aprendi de que esses livros eles seguem uma sequência e sobre Jesus que é conta a história. Sim, Macaio, eu só vejo o anjo dizendo, e aí? Ele fez, e tem mais? E aí, no final da história, para não dar spoiler, pegue o livro, vocês encontram pela internet, e Macaio retorna para reencarnar novamente. Porque nós sabemos que a caridade real, meus irmãos, a gente sabe, vamos ser sinceros, a gente sabe que não é só teoria, não é só ler. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Né? E aí por aí vai. A caridade real, é dela que a gente vai falar, conversar. Está entendendo, Wagner? Estou entendendo. A gente vai falar dela. Porque se a gente for observar, e se tiver algum professor de história aqui, a nossa civilização começou, sei lá, 7.000 anos atrás. Vamos lá. Fenício, Mesopotâmia, vocês se lembram disso, né? Aqueles livros grossos. Hoje em dia, não é nem mais livro, é na tela. E aí a gente via o início da escrita, dos povos. Mas existe uma coisa que a gente faz até hoje. Se vocês forem observar, a gente briga por tudo. A gente está em 2024, 2.000 anos depois que o nosso doce Rabi da Galileia chegou, nos trouxe o ensinamento, Jesus que veio nos transmitir os pensamentos de Deus, e a gente tem pelo menos 3 guerras na mídia, né? E outras umas 20 que não aparecem na televisão, mas olha, a gente continua querendo ganhar as coisas materiais na base da força, da violência. Então, naquela época, quem leu o Antigo Testamento, era aquela confusão dos amonitas, os filisteus, depois vai para os babilônicos, volta para o Egito, José pega os irmãos, leva, fica 400 anos, volta, pega fogo, incendia, constrói a cidade, quer o outro lado porque tem um rio, porque os homens vão trabalhar para mim, as mulheres vão ficar, as crianças podem dar cabo delas, e isso a gente vem rolando ao longo desses 7.000 anos. A gente sai do mundo primitivo, entra no de provas e expiações, e depois, nós espiritistas, não podemos negar, por que a gente quer saber? Por que temos tantas aflições? Por que sofremos? E o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, ele já falava da questão do sofrimento, né? Quando ele fala daquelas 4 nobres verdades, que era a verdade do sofrimento. O sofrimento existe. Pronto. Lá a tradução seria como insatisfação. O sofrimento existe. Mestre, qual é a segunda verdade? A segunda verdade é que o sofrimento, ele tem uma origem. Ótimo, mestre. E qual é a terceira verdade? É que o sofrimento, ele vai acabar. Ele tem uma cessação. É a verdade sobre a cessação do sofrimento. E aí, então, os seguidores perguntam qual é a 4ª nobre verdade. E Buda diz que é a verdade que nos conduz ao caminho que leva à cessação do sofrimento. É a verdade que todo mundo quer saber. Como acabar com o sofrimento? E aí, quando fazem essa pergunta a ele, geram-se outras 8 nobres verdades, as óctupas, que, para resumir, ele começa. Quais são, então, para a gente cessar, acabar o nosso sofrimento? Aí ele diz: pensamento correto, o olhar correto, viver correto, ouvir correto. É muito correto, gente. Basta sermos corretos, que o sofrimento acaba.
Mas é assim só? A grande questão, vou repetir, é a gente conseguir vencer a nós mesmos. A gente sabe que está errado, mas vai lá e faz. Não é assim? Seja porque não tem conhecimento, seja porque é gostoso fazer, depende da condição, né? Faço porque gosto e faço. Vai chegar uma época que eu não vou fazer mais. Vai chegar uma época que eu já vou entender. Divaldo Franco, através de Joana, disse que é muito bonito quando a gente está nas nossas vidas, em um determinado período, a gente sempre olha para trás e aí vê o que a gente fez. E aí é muito bom quando a gente vê que a gente superou aquilo. Então, aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, eu posso hoje olhar para trás e dizer, olha aí, como eu era bobão, eu era besta mesmo, né? Eu fazia aquilo. Mas aquele que está lá, não sou eu mais. O eu é o da agora. A gente precisa internalizar que cada passo que a gente dá naquela escada de Jacó, que conduz aos cimos do céu, cada passo desse, a gente não deve voltar atrás. Os erros eles vão ficar no passado, mas também vai ficar a maneira pela qual a gente conseguiu resolvê-los. Não é fazer o erro e seguir adiante para outros erros. E Allan Kardec, em Céu e Inferno, diz que uma vez que a gente viu o erro e a gente se arrependeu, ele diz que existem mais dois processos, que é o da expiação e depois o da reparação. Exemplo, expiação com X, viu, gente? Não é expiar a vida dos outros. Só deixando a gente entender. Porque é muito fácil quando a gente faz um erro, gostando, né? E depois a gente pega uma pena. Vamos dar um exemplo material. As crianças estão na praia fazendo castelo de areia. Aí vem um cidadão correndo de lá e se joga em cima do castelo, chuta tudo, derruba tudo. E aí faz troça, mas a polícia vem e pega, o juiz diz 1 mês de pena e mais 6 meses fazendo trabalho em instituições de caridade. Não é isso? Uma coisa é ele espiar, a outra é ele passar a vir fazer castelo de areia com os meninos forçado para ele entender. Esse é o reparo. Porque se a gente não reparar, a gente só for punido, só espiar, provavelmente a gente vai sentir uma ânsia, uma tendência a fazer de novo. Porque a gente precisa aprender a entender as pessoas como elas são. E via de regra, o que a gente faz de errado é porque, como diz Dona Joana de Ângeles, a gente está passando o nosso trator por cima da vida alheia, né? A gente quer construir o nosso edifício de felicidade em cima da demolição dos escombros, da desgraça alheia. Firmeza e parou. Mas por que tudo isso? Começar, se a gente vai falar da caridade real, é porque a gente tem que fazer, nessa nossa conversa, um nivelamento. Sabe quando a gente vai aprender alguma coisa na escola, na faculdade, num curso assim? Você já deu essa matéria? Não. Você já deu isso? Não. Então vai fazer um curso de nivelamento. Para então o professor começar a falar do assunto. Então vamos arriar as nossas máscaras e saber, antes de tudo, que nós não somos anjos. Ou tem alguém aqui que acha que é anjo? Porque se tem alguém aqui que acha que é anjo, então existe uma coisa chamada injustiça divina. Porque a gente está aonde deve estar. E a gente está num planeta de provas e expiações porque a gente tem alguma coisinha, sabe? Ou coisona. A gente tem algo a purgar. A gente tem algo que a gente precisa se melhorar. E que a gente pede. Quantas e quantas vezes ao longo de nossas vidas a gente fez algo de chato, de errado, com um amigo, com uma pessoa, sabe, meteu o pé na jaca mesmo e vai dormir agoniado.
Aí no outro dia vai lá, fulano, me perdoe. Ai, fulano, me desculpe que eu fiz isso. Eu fui a pior pessoa do mundo. Se foi alguma agressão, fulano, toma aqui meu rosto, vai, me devolva o murro que eu te dei, vai, me bata, me... Aí tu já vê essas cenas? Imagina do ponto de vista espiritual esses erros, esses equívocos que a gente comete e o bem começa a entrar dentro de nós. É um tal de remoer, é um tal da gente se arrepender e não dá para resolver, meus irmãos. 30, 20 encarnações, 1.000, 2.000 anos, não sei, em 2.000 dias. Não resolve. Mas uma coisa é certa, o trabalho de mudança, de transformação, tem que começar o quanto antes. E foi isso que o Mestre Jesus veio nos trazer 2.000 anos atrás, quando ele trouxe a máxima, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é um triângulo amoroso, mas esse pode, esse é permitido. E esse triângulo, ele se faz de uma maneira que busca o equilíbrio interno, nosso íntimo. São as nossas emoções equilibradas, que se convertem em sentimentos. Mas para isso, a gente precisa vencer a nós mesmos, novamente falando. Porque se a gente não sabe ainda como vencer a nós mesmos, nós somos vítimas de nossas paixões. E muitas vezes, eu nem queria fazer, mas foi lá e fez. Eu não sabia. Sabia. Eu não queria. No fundo, a gente vai entender de que tudo que a gente faz porque de alguma maneira a gente ainda está preso àquele ato. Uns no início desse equívoco, outros já tentando se libertar dele, mas ainda fazendo. E Emmanuel diz que errar é algo que a gente tem que sempre procurar se libertar, mas errar já tentando acertar é muito melhor. E é verdade. Poxa, não deu certo de novo, vou tentar de novo. Aí vai de novo. A nossa vida é assim. Mas nós, como somos seres, espíritos numa jornada material, e somos seres psicológicos, não é verdade? Emmanuel, lá em Pensamento e Vida, ele nos diz que quem nos rege a tudo que nós fazemos, e a gente sabe disso, é a vontade. A vontade rege os nossos atos, os nossos pensamentos, né? As nossas ações, o falar, o que a gente quer ouvir, tudo. A ponto, lá em Pensamento e Vida, dele comparar isso a uma grande empresa que tem os departamentos, né, dos pensamentos, da imaginação, o pensamento dos atos, das ações, e a vontade como uma grande gerente. Então, meus irmãos, a gente vê que Emmanuel está certo. Exemplo prático. Eu chego numa mesa para uma confeiteira, aí está tudo ali. Fermento, farinha de trigo, manteiga, está tudo para fazer um bolo. Fogão, gás, está tudo. E está ela que exímia em fazer. Tem tudo, tem tempo, mas ela não quer fazer. Se ela não tiver vontade, ela faz? Não. Está tudo ali. E aí a gente vai entender, vamos falar da reencarnação. A nova oportunidade que Deus nos dá para começar a quitar parte do nosso débito. De nos melhorarmos, de nos transformarmos moralmente. Ele acerta, nós acertamos com ele, temos um planejamento, e ele ainda diz, olha, você vai ganhar um corpo 0 quilômetro, a depender da provação, da expiação. E mais, o véu do esquecimento. Começa tudo de novo, bora lá. Está tudo ali na mesa, igual como eu dei o exemplo. Tem uma coisa, é o que, senhor? Se você não quiser fazer nada disso, tem problema. Livre-arbítrio. Opa, rapaz, está tudo de bom.
Só tem uma coisa, amigo. O final dessa história toda, que não tem final, mas o fim dessa sua fase é você, espírito puro. Determinismo divino. Todos nós caminhamos para uma jornada de plenitude. Todos seremos espíritos puros. E esse livre-arbítrio que nos é dado, ele é versado lá na espiritualidade, nós descemos. Pode, não, senhor, eu vou resolver. Às vezes a gente tem 10 coisas para resolver, acha que dá para resolver 10. Aí o nosso mentor diz, não, Wagner, vai resolver 2 só. Mas dá, bote mais 2 aí que eu consigo. A gente desce com as 2, roda, e sobe, né? Desce com a necessaire, com 2 para resolver. Sobe com aquela mala GG de avião. E chega lá em cima, com a cara mais lavada, quando o nosso guia nos olha, Deus, a nossa consciência não é o tribunal? O que foi isso, Wagner? Foi fulano. Foi porque Iracema não quis. Nós temos isso, nossos amigos psicólogos sabem disso. A gente primeiro nega. É ou não é? Wagner, você fez isso. Não fui eu. Não foi assim. Não fui eu. Wagner, vieram as imagens de uma câmera que estava no lugar. Veja bem. Eu fiz porque fulano mandou. Eu fiz porque foi ciclano que... Não é assim que funciona? O que é que nos falta? Humildade. A primeira das virtudes. A primeira coisa que a gente precisa, meus irmãos, para fazer essa caridade real é sermos humildes. De sabermos que a gente não é ninguém, como é na fila do pão. De saber que a gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa se admitir que a gente erra. Mas ainda é normal a gente negar. É verdade. É normal nas coisas mínimas do dia a dia. Meu pai, o senhor não deixa a gente falar. O senhor sobrepõe. A gente nem acabou de emitir Deus, o senhor está falando por cima. Não, não. Está assim. Eu só imagino minhas filhas pegando a câmera para mostrar a conversa. E aí a gente vai vendo de que a gente tem que ir se domando, se adestrando mesmo do ponto de vista das nossas ações. Por quê, meus irmãos? Porque comprar uma cesta básica e entregar, fazer um serviço financeiro, doar, falar, é fácil. É a teoria. Mas a caridade real, ele exige de nós algo maior, que é a doação íntima. É aquilo que Kardec fala, e Emmanuel, e Hamed, e Joana, e toda a pleiade de espíritos que escreve sobre o Evangelho de Jesus. Ela tem que ser feita desinteressadamente. Ponto final. Final mesmo. Sem interesse. E aí a gente começa a observar, sabe, que eu só fiz aquilo porque eu quero que o pessoal da rua pense como eu sou bom. Ou eu só fiz aquilo outro porque eu sou candidato, eu quero voto, eu vou à eleição. Porque eu só fiz aquela maneira e convidei ela porque eu quero mesmo me aproximar, namorar com ela. Porque eu gostei dela. E aí a gente vai vendo que se a gente para pensar naquilo que a gente faz, muita coisa ainda tem um interesse, ainda que sutil, por trás. Quer ver um exemplo do dia a dia? Pois é, fiz aquilo, arrumei as prateleiras todas lá, o chefe, meu colega de trabalho, ninguém veio e agradeceu. Nenhum tapinha nas costas me deram.
Pois é, eu ajudei tanto ele, ele hoje está bem de vida, está com o restaurante, eu vou lá, almoço, e ainda tenho que pagar o almoço. Ele nunca me deu um prato de comida de graça. Eu ajudei ele durante 30 anos, sabe? É verdade. E aí a gente vai levando a nossa vida achando que é nesse perde-ganha. Quando, na verdade, a gente tem que procurar perder mais do nosso primarismo animal e ganhar mais do bem. Ganhar mais daquilo que realmente importa. Mesmo no mundo material. Temos em nós duas composições, não é isso? Somos matéria e espírito. Convivemos com isso. Cristo, quando veio, ele nos veio falar das questões espirituais. E da matéria, ele usava a matéria para explicar as questões espirituais. Aí ele usava a figueira seca, o poço, não é assim? A dracma, as moedas de César. Mas para explicar, para deixar sedimentado em nós a questão moral. É isso que a nossa doutrina faz. A doutrina espírita quer nos explicar, esmiuçar a moral de Jesus. E se a gente for botar a doutrina espírita como uma grande mãe e a gente como uma criança, nós estamos ainda numa imaturidade espiritual. Eu já ouvi falar muito disso. O exemplo prático de nossos filhos ou das crianças que vocês veem. Pega a papinha, né, na colher e faz aviãozinho. Abra a boca, filho. Nós somos assim. A doutrina espírita, ou toda e qualquer doutrina versada no ensinamento do Cristo, vem e traz o ensinamento e a vida. E depois a gente quer se queixar porque nos falta algo que a gente ainda não quis absorver. Porque esse esmiuçamento é somente da moral do Cristo. Eu sempre repito isso. Não importa para nós se Maria era virgem ou não com o nascimento de Jesus. Não importa a nós espiritistas o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. O que importa são os ensinamentos que ele nos trouxe. É a maneira, porque, como eu sempre digo, o pessoal já sabe, Jesus ele foi o único até hoje que aqui esteve no nosso planeta que ele praticava exatamente o que ele ensinava, o que ele falava. Não é verdade? Se Jesus tivesse saído da linha, meus irmãos, uma peninha, 1 milímetro, feito alguma coisa, não é nada assim, sabe? A gente defenestrava ele e hoje não estaríamos reunidos falando dele. Porque a gente ainda está naquela de querer mostrar sempre os erros dos outros, mas eu posso. Daí porque Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando os fariseus chegam e veem Jesus na mesa, com as ditas pessoas de má vida, né? Comendo com as pessoas de má vida da época, né? Aquelas pessoas mais pobres, os doentes, aqueles que não seguiam o judaísmo, né? As prostitutas, não importa, os excluídos de toda sorte. E ele ouve, porque ele diz ao discípulo de Jesus, vem cá, como é que seu mestre põe na mesa com essas pessoas? E Jesus ouve. E ele diz o quê? De verdade, eu vou dizer que eu vim para os doentes e não para os sãos. Então Jesus quer dizer que os fariseus eram sãos? Não. Eu acabei de dizer para vocês que Jesus veio falar das questões espirituais. E os fariseus, eles representavam uma classe em que o que imperava era o cinismo. O que imperava era faço o que eu faço, faço o que eu digo, o que está nas escrituras, mas não faço o que eu faço. Eu sou bom de cobrar, de criticar, mas não venha, eu posso tudo.
Esses são os doentes. E no fundo, meus irmãos, todos nós somos doentes. Somos enfermos ainda da alma. Trazemos as nossas mazelas morais, nossas dores morais, porque as físicas de pirona, paracetamol resolve, mas as dores morais, essas só se resolvem pela prática do bem. Como o apóstolo Paulo belamente falou na carta aos Coríntios, né? Que virou a música, capítulo 13, versículo 13. Ainda que eu falasse a língua, né? Sabendo sobre o amor. E ao final ele diz o quê? Sobre as virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Ou amor, a depender da tradução. Mas dessas três, essa última é a mais importante. Paulo fala isso. O espírito de verdade, quando Kardec traz as leis morais, porque se a gente está vendo os ensinos de Jesus, e aí a gente tem lá aquelas 10 leis morais, as leis naturais ou divinas, qual é que é a última? A lei de amor, justiça e caridade. E assim, que o espírito de verdade diz que ela engloba todas as outras. Vamos rodar, rodar, rodar. Reencarnar, reencarnar, reencarnar. Tudo vai terminar na prática do bem. Então, vamos deixar de conversa miúda e entender de que além de ler as Escrituras, de ler os Evangelhos, de ir e ler os livros espíritas, existe o lado da caridade real. E é essa roupa suja que a gente vai começar a lavar agora. Eu trouxe meu cesto, está aqui o tanque, e vamos iniciar. Meus irmãos, se a gente for começar por uma citação de Paulo, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Ou Dona Joana diz que muitas vezes a gente até deve fazer, mas a gente não pode. Outras vezes a gente até pode, mas não deve. Isso chama-se discernimento. Isso chama-se à medida que a gente começa a se forçar a fazer o bem. Lembra do passado, da gente olhar para trás? Determinadas ações, naturalmente a gente vai descartando. Vou voltar para a confeiteira. É esse fermento, é essa marca de margarina, é o fogão lá que está fazendo o meu bolo solar. É o tempo tal, é porque eu não fiz assim. E vai se melhorando, não é assim? Porque todo mundo começa de pequeno, concordam? Fulano é PhD em física quântica pela universidade na Europa. Mas fulano teve 3 anos de idade e fazia garatujas na parede, riscava tudo, não entendia nada do mundo. A gente começa de pequeno. E André Luiz nos diz que por sermos ainda espíritos em débito, nós não somos ainda, não temos a espontaneidade no bem. Verdade. Às vezes a gente faz uma coisinha assim para resolver logo, né? Joga o papel de bala na rua, né? Em vez de esperar um cesto de lixo. Coisas mínimas, entre aspas. Mas são coisas que estão devidamente arraigadas em nosso ser. Até o momento de que coisas piores vão aumentando, vão acrescentando, e a gente vai entrando na dita vibe. Não, é só um pouquinho. É aqui, não vai fazer nada não. E a gente vai se enroscando nesse caldeirão. E à medida que a gente vai se enroscando, a gente vai tornando o caminho da volta para a estrada do bem mais difícil. Mas é interessante a gente perceber de que nessa questão da caridade, de não sermos espontâneos, André Luiz nos convida a gente ter o hábito, a se forçar a fazer o bem. Eu não vou na doutrinária lá em Iracema.
mas vá. Eu não quero participar da entrega dos enxovais. Entregue, vá forçado, vá com a cara amarrada. Estou com dor de cabeça hoje, vá. Tome sua Novalgina e vá. Ah, é porque eu não gosto daqueles velhinhos do asilo. Vá. Se a gente não se força, meus irmãos, a gente não muda. Ué, por que se forçar? Eu gosto de ser livre. A gente, cada um tem seu tempo. Verdade, quem está dizendo que não? Eu só estou lhe dando um adiantamento da coisa. Eu posso lhe dar quinzena, como posso lhe pagar só mensal. É um direito meu. Na verdade, qual é a diferença? De você migrar logo para algo que você vai se sentir melhor e que você vai começar a transitar por outros caminhos. Então, o ir, o se modificar, essa liberdade, a gente vai vendo que o nosso livre-arbítrio é limitado. E ele é limitado porque à medida somente que a gente amplia a nossa sabedoria, nosso conhecimento, como diz o Espírito de Verdade, é que a gente vai sabendo escolher melhor. A gente vai sabendo tomar decisões. Porque a gente não vai ficar nessa vida sempre, né, como eu digo, de assoviar e chupar cana. Sabe por quê, né? Sabe ou não? A gente hoje está colhendo o quê? O que a gente plantou. E o que foi que a gente plantou? O que a gente escolheu. E quando a gente plantou, a depender do que a gente plantou, a gente não queria que ninguém se metesse. A gente não queria nem a ajuda de Deus. Não tem esse ditado? Eu fiz mesmo porque eu gosto. E acabou. E agora eu estou colhendo esses frutos. Mas está demais. Eu acho que eu não vou aguentar. Ué, se quando você estava lá atrás que você fez, você não chamou ninguém, como é que agora você não aguenta? E aí a gente tem que assoviar e chupar cana. A gente tem que colher o que a gente não gosta e ir semeando algo de melhor para o futuro. Tem que ser nisso. Não há mais tempo a perder. E esse forçar, ele é algo que significa a gente se vencer. Como diz o filósofo americano, tudo aquilo que a gente quer está do outro lado do medo. Ah, mas eu tenho medo, eu não sou capaz, eu sou assim, nasci assim, Gabriela, né? Vou viver assim. Não, você pode. Porque quando aquilo aconteceu, você foi às escondidas e fez. Você arrumou todo o circo e fez. E agora você diz que não pode? Vocês entendem, meus irmãos, que a conversa é direta? Todos somos capazes. Todos. A gente sabe exatamente. Olha que se a gente não sabe exatamente porque a gente está com alguma aflição, a gente tem uma noção de que por que é que ocorre. Por que é que algumas pessoas agem assim, por que é que a gente pensa assado, por que é que eu só sei ser assim. E aí a gente tem dois caminhos. Que um caminho certo é se forçar, como André Luiz, a fazer o bem. E começar a fazer, mesmo com interesse, vai e faça com interesse. Vá. Vá lá para o trabalho do asilo lá de Iracema, porque você guarda aquela colaboradora, você está conversando. Pode ir com interesse. Porque é dessa maneira que a gente vai começar a se libertar e tá aí. Até que esses velhinhos, não é gente ruim não do asilo. Eu aprendi umas coisas com meu tio. Até que as crianças de Iracema lá do orfanato, não uns peixinhos como eu pensava, não. E fazer o trabalho de doação também é bonito, eu sinto uma coisa diferente. No outro dia eu acordo muito melhor. E a gente tinha resistência de fazer. Então a gente precisa vencer essa resistência, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E a gente, para fazer isso, ir além, como Jesus nos fala, né? Se alguém pede para caminhar do seu lado, a palavra de Wagner, mas foi Jesus que falou, 1 quilômetro, vai o caminho do lado dele. Se ele lhe pede a capa, dê a ele também a túnica.
Sabe, é a gente sempre fazer mais no bem. E para isso, a gente precisa estar, como diz Dona Joana de Ângeles, em estado de oração. Ai, Wagner, vem você com 400 Pai Nosso, 300 Ave Maria, ajoelhar no milho. Não, quem disse que estado de oração é isso? O estado de oração de confiar no bem. É a gente estar disposto sempre a fazer o bem. No trabalho, no metrô, na academia, em casa, na escola, na rua, conosco mesmo. Esse é o se forçar, a gente ser proativo. A proatividade, meus irmãos, é o caminho, a proatividade no bem, é o caminho que nos leva à cessação do sofrimento que Buda falou. É a gente começar a se transformar de pequeno. E nesse livro aqui, Ceareiros de Volta, do nosso irmão Valdo Vieira, psicografia dele por Espíritos Diversos, tem o tema dessa nossa palestra, Caridade Real, do espírito Antônio Costa, que foi um grande espírita lá do século passado. Não gosto de falar esse negócio século passado, não, porque eu nasci no século passado, mas alguém que é velho, né? Mais paciência, é o século passado. E interessante, quando a gente realmente vai falar disso, cortar na própria carne, porque se a gente não fizer isso, sabe, a gente vai ficar sempre ensaboando. Ai, não, que nada, não sei o quê. E o tempo vai passando, e a desencarnação chega, aí vem um chororô, volta, pede para descer de novo, aí vem, acerta tudo, desce com a necessaire, volta com outra mala, chega lá em cima, tá um estoque de malas assim. Aí a gente vai começar a entender que isso tem que acabar. E isso, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, através do ensino moral de Jesus, várias dessas lições, das quais, vocês sabem qual é o capítulo maior, já falei isso, do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, né? Deve ser porque o espírito é aflito. Ah, essa grossura, usa um pouquinho. Consolador prometido, você vai descer. Das aflições, os espíritos descem a ripa. Ó. Deve ser porque a gente precisa ler muito esse capítulo. E aí, meus irmãos, já falamos da nossa mesa para fazer esse bolo espiritual. Já falamos que a gente tem o conhecimento, a gente sabe como fazer o bolo. Falta ainda a vontade. E a gente tem esses conhecimentos, os manuais, as receitas, né? Pronto. Eu estou procurando ter vontade para desenvolver esse trabalho. E eu vou precisar da ajuda dos universitários, que são aquelas pessoas que vêm em nossas vidas. A começar pelos familiares. É onde a gente desemboca primeiro. Wagner, eu nasci já no orfanato. Tinha um tutor lá, tinha a cuidadora, você nasceu numa família. Aonde foi conforme acordado. Aí eu fui criado por uma tia, por uma avó. Ué, qual é a diferença? Qual é a diferença? A gente vai entendendo, meus irmãos, de que aquilo que vem para nós é porque de alguma maneira a gente precisa resolver. E que esse fardo não é maior do que o que a gente possa suportar. Por que que a gente frisa tanto isso, nós espíritas? É porque às vezes, nessa questão, a gente tende a desistir fácil das coisas, aí depois se lamenta adiante. Aí tem que voltar tudo de novo. A gente não se esforça. E Emmanuel fala no livro, Emmanuel, o livro é o nome dele, né? Chico Xavier Emmanuel, de que existe essa necessidade do esforço próprio. A necessidade da responsabilidade individual. Para a gente se transformar moralmente, que é isso que a gente precisa, é nós conosco mesmo. Não terceiriza. Iracema, toma aqui minhas aflições, resolver que eu vou ali e volto amanhã. Eu não volto nunca mais, você fica lá com a na mão. E é tal jornal, né, que passo,
passo aflições, passo isso, passo aquilo, de graça, parcelo. É assim, nós somos assim. Mas isso é nós conosco mesmo. A gente precisa entender de que se a gente não para efetivamente, com sinceridade e seriedade, para nos entendermos ao autodescobrimento, à reforma íntima, a gente não consegue dar os passos acertados. Porque mesmo com esse processo, que a gente ouve os palestrantes, as iraceimas falar, os guias espirituais falarem, a gente ainda fazendo assim, vai, né? Cai, levante. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Portanto, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Né? Aí vai o negócio de brincadeira, diz, parece que samba, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso. Vamos cair? Vamos. Vai quedar? Vai. Vai ter quebração de cara? Vai. Vai ter pisação na jaca? Vai. Mas levanta e segue, como disse Jesus. E aí, nessa caridade real, a gente precisa entender que é se doar. Eu estou com dor de dar exemplo material, estou com dor de cabeça, mas eu também estou. Tem um comprimido só da dipirona, bora partir no meio. Metade para você, metade para mim. Ou então tome fulano, que a minha eu sei que daqui a meia hora passa. Não, tome. O doar é isso, meus irmãos. É a gente estar cansado, paca, e ainda assim ouvir um amigo, uma alma, no telefone, contando as aflições dela, querendo ouvir os nossos conselhos. É a gente destinar, ainda que a gente esteja gastando nossas horas, em sentar para conversar com alguém que se encontra necessitado de uma conversa. A caridade que a gente fala, a verdadeira, é essa caridade espiritual. É a caridade para aquele nosso inimigo, que toda vez que a gente começa a se reerguer, ele vem e nos dá uma rasteira. Esse daí, Wagner, eu quero esganar. Não. Você vai sentar, botar água na boca, né, como diz o ditado, para não falar mais essas besteiras, e vai orar por ele. É a gente estar com os nossos problemas e aflições íntimas e ter que parar do nosso sofrimento para tentar ajudar o sofrimento alheio. O irmão Antônio Costa, ele diz que uma coisa a gente vê, o exemplo é meu, mas é isso que ele quer dizer. A criança que a gente vê chorando por algum motivo. E aí, principalmente quem é mãe e pai, que vê aquele desespero daquele choro, mesmo que seja querendo chocolate no mercado, ali fazendo aquele assassino. Ou então, alguma coisa que aconteceu, mas, poxa, a gente se consterna. Aí olha para um lado, olha para o outro, vai ter, criança, e o que foi? Isso que a gente tem com as crianças, a gente tem que procurar se trasladar, se movimentar, para quando vem um adulto que a gente vê numa situação de indigência, dentro de uma lata de lixo procurando comida, ou numa situação de pré-suicídio, e a gente tentar entrar, entender, tal qual aquela criança, a gente se enternecer, se doar, para começar a tentativa de resolver essa situação. Porque se a gente não procura dar um pouco de nós, a gente sempre vai ficar no ensaboamento. Principalmente nós espíritas. Não vou ajudar ele não. Ele está assim, porque provavelmente em outra vida ele fez assim, 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 assado. Não, está assim, ó, porque largou a mulher, foi viver com outra. Ela está assim, tu não conhece aquela criatura. 30 anos atrás, ela fez isso, isso, isso. Somos ou não somos assim? Somos ou não somos assim? Na hora que boa noite foi alto, humildade. Que não é? Somos. Pronto. A gente precisa se conter nisso.
Mas não é se conter de botar uma pedra em cima e ser dissimulado, não. É entender que a gente traz aquilo e de que eu tenho que tratar aquilo. E que somente eu consigo tratar aquilo, se eu quiser, vontade, e pela prática do bem. Foi essa a mensagem que Jesus nos trouxe. É essa mensagem de que Ele nos passou nos 3 anos que Ele aqui esteve com a gente. Ele nos mostrava isso, essa caridade real, essa doação da gente entender de que a gente não é melhor do que ninguém e de que a gente tem que impor o que as pessoas têm que fazer. De que a gente tem que mandar no que como a pessoa tem que fazer. Que eu falei do cancioneiro popular, aceitar as pessoas como elas são. A gente precisa entender, sim, que cada um tem o seu tempo. Cada um de nós tem um nível de graduação moral. Mas eu não vou chicanar, não vou zoar do outro. Porque aquele erro, aquele equívoco que ele traz, aquele vício que ele traz a 90%, de 0 a 100, e eu só tenho 10 ou eu não tenho, eu tenho mais 3 a 90 que ele não tem nenhum. Então, amigo, por que você está julgando mesmo? Não julgueis para não serem julgados. Porque você é melhor do que quem? Essa é a pergunta. A primeira, são 2. Você é melhor do que quem? Eu preciso que você se espelhe naquele que o Espírito de verdade, na questão 625, disse ser o nosso modelo e guia, que é Jesus. O que Jesus falou, então, para a gente conseguir vencer essas nossas dores morais? Que a gente fosse o quê? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, né? Tolerância com as imperfeições dos outros. Sejamos severos conosco mesmo. E perdão das ofensas, que é o toque da virtude, do amor. É saber perdoar. É Jesus estar no alto da cruz e segundos antes do desencarne, ele dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Vocês já se imaginaram na cruz, olhando para todo mundo que jogou pesado com vocês? O que é que vocês fariam? Vocês diriam isso? Eu acho que eu fazia assim, Lá de cima, aqui a quarta. Sabe? Eu volto. Vamos ser sinceros. Então a gente tem que fazer na brincadeira. Mas você entende que vale estar na brincadeira, mas dando totó na pequena área e dizendo para o juiz, não sou eu, não. Acordemos para isso. Porque é sério. Senão vai ser mais uma encarnação. Começa tudo de novo. Estamos num momento de transição planetária. Separa o joio do trigo. Muito joio, muito trigo. E haja separar. Mas a gente precisa, meus irmãos, ter, principalmente nós espiritistas, essa consciência de que é o nosso dever se transformar para melhor. Porque o presente que Deus quer, o chamado, está aberto constantemente o convite de Deus e que a gente tem que se movimentar. Não foi isso que Cristo falou? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei na porta e ela abre-se-vos-á. Quer dizer isso mesmo? Por quê? Você não vai obter se você não pedir. Você tem que fazer um movimento antes de querer. A vontade. Você não vai achar se você não se levantar para buscar, para procurar. A porta não vai abrir se você não sair da rede que você está tomando água de fogo, ir lá, caminhar e bater na porta para ela abrir. Depende desse movimento. Aliás, Dona Joana nos fala, né, que a caridade é o amor em movimento. Quem já leu os textos de Cáritas vai entender o que eu estou falando. Quem puder, pega o livro Compromissos de Amor, de Divaldo.
tem várias leituras e tem dois belíssimos textos da irmã Cáritas, muito bonitos, e que a gente vai entender de que nós ainda nos encontramos distantes dessa caridade real, mas não é impossível, porque a gente tem que começar esse movimento da agora. Mas, Wagner, eu não tenho dinheiro para comprar o farvel. Eu falei alguma coisa de caridade material aqui? Não. Eu estou falando de caridade espiritual. Eu não me sinto capaz. Eu sou endividado, eu sou espírito tremoroso. Eu não tenho condições. Meu filho, deixe de encenação. Faça a sua boa Ave Maria, seu bom Pai Nosso e vá fazer o bem. A gente não precisa. Ah, mas é porque eu não sei. Não saiba. Vá e comece de onde? De pequeno. Eu sempre digo, a gente não vai se tornar anjo da noite para o dia, gente. A gente não vai se tornar espírito superior de uma encarnação agora. Raríssimas exceções. A gente precisa primeiro tomar consciência de quem a gente é e travar a luta interna. Emmanuel diz que o bem será o grande vencedor, mas que o mal não vai se entregar sem luta. Então tenhamos vontade de ir para essa luta. E essa luta, e Antônio Costa fala que é interessante que a nossa paz tenha que vir depois de uma luta íntima. A gente precisa guerrear com nós mesmos para obter a paz. E aí a gente vai começar de pequeno, lá de baixo, para encerrar. Qual é o caminho para essa caridade real? Leitura edificante e prece. Ah, mas isso aí a gente já sabe que os guias falam na consulta. Tem gente até que se irrita, né, Iracema? Iracema, eu fiquei meia hora lá chorando minhas pitangas e o irmão diz: leitura edificante e prece. Como assim? Né? E aí a gente vai entendendo, para encerrar, de que começa daquilo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Com licença. Muito obrigado. Por gentileza, será que o senhor poderia? Ah, tá, muito obrigado. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente precisa começar dessas frases mínimas no nosso dia a dia. Que a gente, de alguma maneira, nesse caldeirão, nessa efervescência de aflições do dia a dia, a gente esquece e passa pelas pessoas. E isso é que traz esse elo daquilo que os Espíritos nos falam como teia relacional, que vai ficar com uma outra conversa. Muito obrigado e vamos nós na nossa caridade real. Fiquem em paz. De espanhol. Nada que nós não precisássemos escutar, né? Porque tudo isso aí foi o âmago da nossa consciência. Eu disse, rapaz, vai dar 2 horas falando e escutando. E ainda deu um passe. Aí eu fui obrigada a botar assim, 13 minutos. Aí, sutilmente, eu passo o papel. Porque os espíritos já estão ali esperando na sala de classe vocês, junto com os passistas. Então, aí Flechão de faz, criatura de Jesus, olha no negócio. Aí a gente faz. Mas quantas palavras para a nossa reflexão, não é, gente? Porque cada um de nós temos um pedacinho aí para, não é, agregarmos, decorarmos aí para a gente seguir. Nossa gratidão ao irmão Wagner. Enquanto o Wagner estava fazendo aí a palestra, eu recebi, viu, Wagner? De repente chegou aqui
no WhatsApp. Boa tarde, pessoal. Eu acabei de sair da UTI aqui do Hospital Teresa de Lisieux. Estive com o Hugo, conversei com o médico plantonista e temos excelente notícia, graças a Deus. Ele provavelmente terá alta da UTI hoje para o quarto. Está evoluindo super bem, está tranquilo, bem leve. Gostei muito do que vi hoje aqui. Gratidão a Deus. Quem mandou essa mensagem foi o nosso irmão, também palestrante médico, vencedor. Gratidão. Ele deve estar indo para o quarto hoje. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque o nosso irmão Hilton, eu disse, você não vai embora, não, meu filho, tem muita coisa para fazer. Vai pensando que é assim? A deixar só a aposentadoria aqui, não. Tem muita coisa para fazer aí. Pois é. Mas é isso, cada dia, gente, quando a gente acorda, é mais uma oportunidade de rever tudo que a gente fez no dia anterior. Quem fazia isso era quem? Santa Agostinho. Que anotava no final do dia tudo. Eu não vou nem anotar, porque são tantas páginas, eu não vou dar muita conta, mas, na verdade, cada um sabe de si. Quero me despedir do pessoal do Instagram, né, que o Hilton sempre recupere bem, e quando ele chegar aqui, ele vai contar a própria história, porque ele é desses que eu conheço, né? Vai contar essa história, e esse episódio vai ser transformado na palestra. Eu já vou dar um tema aí, fé, né? Ato de fé. Iracema que já está dizendo, viu? Vamos para frente. É o nosso momento do passe. Gratidão, pessoal do Instagram. É o momento do passe, a gente não tem mais como transmitir, porque apagamos a luz, fica só na luz azul, e não temos como continuar transmitindo. Né?